Uma boa noite, que Deus abençoe nós mais uma vez aqui. E pedimos a Ele, agradecemos a Ele também, pelo esse clima, pela chuvinha que veio. Pedimos a Ele que venha mais chuva, se for da vontade dEle. E abençoe esse culto, os hinos que vamos cantar, a mensagem. Hoje vamos começar estamos terminando o livro de Atos. Hoje vai dar início no capítulo 27. Vamos começar página 1214, capítulo 27 de Atos. E tem só até o 28 do capítulo. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados e também que agradecemos a Ti por ter dado mais esse dia para nós. Sabemos que amanhã pertence ao Senhor, tanto amanhã como segundo, depois, agora também, na nossa vida está nas Tuas mãos. E agradecemos por ter trazido nós aqui, e agradecemos pela vida eterna, por essa confiança que temos, que trazida por Ti, o Teu Espírito que nos anima, nos traz até aqui, cada um de nós. Tu vem nos sustentando, tanto na parte física, na parte espiritual. E agradecemos pela igreja, estar nesse local aqui, reunida. Pedimos em favor das nossas famílias, onde estão neste momento, famílias sanguíneos, nossos parentes, em geral, e a família dos nossos filhos. E também os irmãos em Cristo, as igrejas que se reúnem em cada local, cada igreja, cada cidade, cada ponto que Tu permitiste que estar organizada e pregando a Tua palavra, a Tua doutrina. Lembramos também, no fim do ano, dia 2, Tu nos abençoa, que possamos comemorar o aniversário da igreja, aqueles que vão estar aqui presentes, pode aproveitar bem esse dia, esse momento. Fique conosco, Pai, como sempre, pedimos em nome do Teu Filho, agradecemos por perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos começar a orar a Deus. Venha alma cansada, se você não livro, diga alívio. 334.
Sim, mas tem um igual com ele, distraí os outros e deixei ele.
pastor Antônio, eu nunca vou gostar desse novo pastor, é pastor do culto da preguiça. Da uma eu fui por bater, trabalhei. Não, eu nem percebi. Não? Foi não daquele. Mas eu voltei, mas o pastor já estava terminando a história. Vamos dizer que seja bem-vindo, Deus abençoe o Senhor de nós, a nossa visitação de hoje, nós pedimos em favor dos que temos visitado, daqueles que falam que vêm, que o Senhor esteja gravando a passão séria própria, daqueles que nos foram, que nos encontram aqui, e aqui cada família representada, e pastor na direção do trabalho. Tudo isso, no nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, em perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Todos está aberto, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Capítulo 27, versículo 11. Vamos ler. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da coorte Augusta. E, embarcando nós em um navio adramicino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. E, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lésia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, se vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que Paulo dizia. Até aqui por enquanto, se Deus permitir. Então, irmãos, vemos aqui que o centurião não acreditava mais no piloto, no mestre, que você amado, né? Mas Paulo era um apóstolo, ele já estava vendo o perigo, porque pelo mau tempo que estava, e a turma estava em jejum, já com fome, né? E o perigo da carga. Então ele via que não deveria continuar. Então aqui nós vemos que Paulo navega para Roma. Então diz a história e a tradição que o livro de Atos dos Apóstolos, ele descreve a história das primeiras comunidades cristãs,
quando deu início na comunidade cristã. Então, o livro de Atos descreve tudo isso. Desde a ascensão de Jesus, né, que Jesus quando ascendeu aos céus, e até a prisão de Paulo em Roma. Então, está tudo assim. E Lucas, ele escreveu o livro de Atos como segunda parte da obra, Lucas. Enquanto que o Evangelho, segundo Lucas, daqui depois de Marcos, é a primeira parte. Então, o Evangelho de Lucas foi a primeira parte, e o livro de Atos foi escrito por ele, que é a segunda parte. O nome Atos dos Apóstolos foi dado pelo teólogo grego, o nome dele é Santo Irineu, que considerava que o livro contava toda a história da era apostólica cristã primitiva. Então, o Atos quer dizer que, olha, ele conta esse livro, o acontecimento dos apóstolos, de tudo lá, resumo é isso daí. E a maioria dos eruditos, conservadores, bem zelosos, acreditava que o livro de Atos foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. Olha, depois que Cristo teve, que Cristo ressuscitou, crucificaram Jesus Cristo, ela escreveu um pouco, então ele contou a história. Diz que a história é 63 anos depois de Cristo, durante o primeiro encarceramento de Paulo em Roma. Então, agora no versículo 1 que nós já vemos, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, foi determinado. Então, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. Estes iriam com Paulo no navio, junto com Paulo. O principal apóstolo Paulo preso, tinha mais. E outros também convertidos a Cristo através, por intermédio de Paulo, ia junto também. E Lucas ainda estava com Paulo. Lucas. E outros presos, etc. O tempo de espera já chegou, então já tinha esperado bastante. Então o tempo de espera tinha chegado com a permissão de Deus. Todas as coisas que acontecem, ou demora para acontecer, ou acontece antes, tudo com a permissão de Deus. Se Deus não permitir, não acontecia isso. Não levava Paulo preso. Não acontecia nada disso. Porque Paulo teria que ir em Roma. Era necessário. Contudo, Paulo era guardado por uma elite de soldados do imperador, que regia o império, né? Para julgar os crimes dele, para julgar os crimes de Paulo. Antes, quando Paulo não era apóstolo, não era convertido, ninguém falava nada dos crimes dele, o que ele tinha feito de mal. Mas depois que ele se converteu, pregando Jesus Cristo, e a ressurreição, Cristo tinha ressuscitado, aí para eles era o maior crime. Então vamos dar fim nele, acabar com ele. Então quer dizer que ou era para condená-lo ele, ou livrá-lo ele desse crime. Então era um julgamento, ou condena, ou livra, liberta, se for o caso, dando total liberdade, inocentando o apóstolo Paulo. Mas, acima de tudo isso estava o Senhor. Acima de todas as coisas que acontecem aqui conosco, irmãos, com todo o povo, com todo na face da terra, essas coisas todas que estão acontecendo, essa seca, esse clima, essa fogo queimando, quem está acima de tudo controlando é Deus. Ele está permitindo. Então, por isso, Deus está sob o controle total. A humanidade, com tudo que está errando, está pecando, está fazendo, mas quem está no controle total é o Senhor Deus. Ele não perde o controle, ele deixa, até quando ele querer. Ele está no controle de todas as coisas. E Paulo sabia, porque ele confiava no Senhor.
O apóstolo Paulo aí confiava. Aí no 2 fala, e embarcando nós em um navio, Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio e Tessalônica. Então, Adramitino, cidade de Mísia, diz a tradução, na Anatólia, diante da ilha de Lesbo, pertencente a Adramitio, antiga cidade de Mísia, região situada a noroeste da Ásia Menor, entre Troade e Pérgamo, e eles estavam de partida. E este capítulo está cheio de termos e direções náuticas, dizendo navio, das cargas. A tradição considera também que Lucas é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, pois a autoria de Lucas é a que a melhor explica os dados de acontecimento que aconteceu na história da igreja, na história dos apóstolos, conta todas as histórias, porque o autor era testemunho ocular, se você é testemunho que viu, então ele tem prova. Também havia outros convertidos a Jesus através de Paulo que estava junto, e estava com ele, e Lucas também, o médico, né? E consequentemente, Festo permitiu a Paulo outros companheiros de viagem com ele. Isso está no capítulo 20 que nós já lemos, vou ler de novo, versículo 4. E acompanhando-o até a Ásia, acompanhando quem? O apóstolo Paulo, Sópater, de Bereia e dos Tessalônica, Aristarco, e segundo e Caio, de Derbes, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo, tudo acompanhando o apóstolo Paulo. E com eles, seu médico Lucas. Mas Lucas, médico, não é como, vamos pensar, quando fala de médico, né, pensa nos médicos de hoje. Não sei como é que era o médico naquele tempo. Era um médico de coisa natural. Deus tinha dado um dom para ele. Para eles falam que ele é um médico. Provavelmente era um assistente do apóstolo Paulo, acompanhante. Né? E no versículo 3, e chegamos no dia seguinte a Sidom, em julho, tratando Paulo humanamente. Aí, tratando ele humanamente, com cuidado. Ele permitiu ir, esse livro está com letra deitada, porque no original não está escrito, segundo o nosso saudoso Malfero diria. Então, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidasse dele. Olha para você ver. Por que permitiu? Ele permitiu? Acima estava Deus. Quando recebe uma proteção, alguma ajuda de alguém, quem que permitiu? Deus. Deus que permitiu. Um porto distante de 105 quilômetros ao norte de Cesareia. Deus permitiu a Paulo e os seus companheiros ficar com pessoas em Sidom, até que o navio saísse. Isso demonstra a confiança que tinha o centurião em Paulo. Ele confiava no apóstolo Paulo, porque ele viu que o apóstolo Paulo estava com sinceridade. Viu o que ele estava defendendo. Esse homem está com Deus. Pela coragem que mostrava, pela disposição. Ele não covardou, como diz o pastor Rich. Covarde é medroso, falta de coragem, covarde. E Paulo não tem que ir para a frente. Então, chegando um navio em Sidom, um porto, no Mediterrâneo oriental, no Líbano, aquela região, pense bem. E, partindo dali no versículo 4, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. O vento, quantas coisas. Olha o vento. Quando o apóstolo Pedro saiu para ir
Jesus, o vento foi contrário. O vento impedia. E hoje, precisa ter muito cuidado. A gente diz, está tudo me favorecendo para ir. O vento parece que está nos empurrando para ir. Mas tem vezes que o vento é contrário. A gente vê o vento, simbolizado o vento, vamos dizer, todas as coisas que a gente tem que ver se é uma doutrina contrária da Bíblia. Se alguém está ensinando, vem um vento contrário da doutrina do que nós aprendemos, do que nós estamos seguindo na Bíblia. Tem muitos ventos de doutrina por aí. Você conhecer bem a verdade, para você saber não seguir. Então que navegaram sob a proteção de Deus e foram de Chipre, isto é, logo abaixo do ponto oriental da ilha, protegido dos ventos ocidentais, do verão e do outono, sem dúvida alguma, era protegido por Deus. Todas as coisas, irmão. A chuva vem, nos protege, refresca a terra, água a terra, tem frutos, mas acima de tudo está Deus. Se vem a seca, prejudica, acima de tudo está Deus. Deus não é o homem não está por cima, o homem pensa que está por cima de tudo, ele pensa, ele fala que eu vou fazer isso, às que fizemos na casa de alguém, o homem pensa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sempre põe o nome de Deus, todos, Deus está por cima de tudo, Deus, cada um tem um dia de morrer, todas as coisas que acontecem que Deus permitiu, ou no 5. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. O navio subiu a costa síria, passou por Antioquia, da Síria depois a oeste para Mirra. Mirra era um importante porto de parada para os navios graneleiros. Sabe o que é graneleiro? Os navios que carregam tudo em granel. Carrega trigo, tudo assim, solto. Milho, não sei se tinha, vamos falar. Toda coisa em granel, solto. Muitas carregam laranja em granel, solto, despejado. Então é isso. Que navegava entre a Alexandria e Roma. Desde aquele tempo tinha esses comércios. E achando ali o centurião no navio, versículo 6, chegou lá e ele achou um navio de Alexandria que navegava para a Itália. Nos fez embarcar nele. O centurião fez, vamos embarcar nesse navio. O alvo é o final, né? Esse prisioneiro a Roma. É lá. Trocaram então de navio. Então, 7. E como por muitos dias navegaremos vagarosamente. Por que era vagarosamente? Porque o navio não tinha motor. Vento, a vento, que navegava para e como por muitos dias navegaremos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quínido, não nos permitindo o vento, olha de novo, o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. Então o vento permitiu, porque era um navio, fosse motor, vai, motorizado. O motor é grande do navio. Então, agora, o vento não vai. Então Deus usa as próprias obras dele para impedir algo de mal que aconteça. Deus usa. Você vai ter que sair do lugar, faz um plano. A gente faz um plano, mas não dá para uma mulher. Tem um plano disso, olha, o plano é nosso, o plano é do homem, o seu plano.
Mas quem aprova é Deus. Nós não devemos fazer um plano. Todo plano que nós fazemos, você sabe que do homem é a preparação do coração. Você prepara tudo, diz em Provérbios 16. Mas do Senhor é a resposta da língua. Agora a resposta vem de cima. Se vai aprovar, se vai acontecer ou não. Então quer dizer que Deus, ele usa as obras, o vento, ele usa qualquer empecilho, até uma doença, qualquer problema que acontece para você não ir, para impedir. Um dia eu estava aconselhando uma pessoa, não aqui, em outra cidade, então, que estava focado, que ela fazer aquela mudança, tudo, que ela via as portas abertas, tudo. Eu do outro lado eu via que, olha, eu falei assim, não é todas as portas que abrem, é por Deus. Para começar, abre as portas, mas analisa bem a parte espiritual. Tem igreja? Tem como ir na igreja? Tem como servir a Deus? Não, que sabe não, no lugar. Então você note bem para onde que é. Então quer dizer que por causa das portas, eu estou esforçando a porta abre, Deus permite e vai, mas precisa ver se vai dar certo. Então, no caso aqui, ele usou ventos que não era propício para navegar. Havia uma chuva, um tempo, um mau tempo, por isso não tinha avançado muito, ele fala aqui. 8. E costeando no ar, dificilmente, ali costando, né? Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, versículo 8, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Não havia nenhuma cidade em Bons Portos para abastecer seus armazéns. Então, porque ia levando a mantimento. E Lazéia se achava numa cidade de distância, uns 7,5 km. 9. E passando muito tempo e sendo já perigosa na navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo admoestava. Ele considerava, o jejum já passou. Agora precisa alimentar. Então Paulo advertiu ele sobre o mau tempo, para ir sem vento propício. Não era propício para levantar a âncora do navio. Não, deixa ela, para levantar ela para poder viajar. Aqui ele fala, quando Paulo diz para os senhores, vejam que a navegação há de ser incômoda. Vocês vejam. Parece que tinha essa região mais que os outros. E com muito dano, vocês veem que vai ter muito dano, muito prejuízo. Não só para o navio e a carga, o apóstolo Paulo falou, não só o navio vai ter prejuízo, a carga, mas também para nossas vidas correndo risco. Tem jejum, não tem o que comer. Então o Senhor já tinha alertado na consciência de Paulo. Quando nós servimos a Deus, não cristão, Deus alerta na consciência. As coisas da consciência nossa não vêm por nós mesmos. Não vem por acaso. Nunca pode falar que é por acaso. Não existe. Esse pensamento nosso. Quantos dias você seria esperar? Do nada. Tem alguém acima controlando. Então, quando você vê a coisa, vem na tua consciência, pode saber. Deus está falando na consciência. Que a navegação era arriscada e com prejuízo. Tanto para com o navio como para a vida deles. Estaria em risco. 11. Mas o centurião acreditava, confiava, em Deus, acreditava que o apóstolo Paulo, mais no piloto e no mestre, do que no que Paulo dizia. Paulo era passageiro, um criminoso que está indo para ser julgado, para ser morto, para ser condenado. Nós vamos confiar no piloto, no navio, no mestre lá.
timão. Então, o capitão e o proprietário queriam alcançar o porto de Fênix, maior e mais seguro, a 60 quilômetros a oeste. Então, mas ao ir em direção ao oeste, então quer dizer, a intenção sabia o propósito. Aproveitando a viagem, levava a carga, levava os outros. Por exemplo, vai muita coisa. E vai um no meio para ser julgado. O navio estaria exposto a vento do noroeste. Depois ficaram decepcionados. Depois passaram. Descobriram que se equivocaram em sua decisão precipitada. Depois que nós erramos, insiste em fazer. Depois você olha para trás, você fala, puxa, tive uma decisão equivocada, eu me enganei. Eu esperava uma coisa, era outra. Isso acontece na vida nossa, que é muito apressado, inclusive eu. Vem assim, não pensa bem, analisa bem. Tem um ditado que o apressado come cru. Minha avó falava, o meu avô que chegava com o prato na mão. Comia coisa quente, filho, não queimava a boca, nunca vi daquele jeito, não tinha. Então, versículo 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento sudeste e noroeste e invernar ali, quer dizer que eles iam parar ali. Então corresponde aqui a um porto que era espaçoso. Ali estavam os navios imperiais de grãos, então tinha espaço para eles. E que ali jogaram a âncora, vocês sabem que alguns sabem que é âncora, para invernar ali, situado a uns 75 quilômetros a oeste de Bons Portos. Então, quer dizer que sorte aquele peso que não um pesão assim, era para segurar o navio, o freio de mão do navio. Porque o navio está em cima da água, né? Senão o vento leva. Então solta uma corrente, um cabo de aço, só que eu sei como é que é, né? Bote só com as coisas assim, para no meio, para ir pescar essas coisas, né? 13. Soprando o sul, brandamente, lhes pareceu ter já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Vela, navio. Então ele estava esperando a direção do vento. Não se esquecendo que Deus que controla o vento. Não é que não ia banar café, esperava do jeito do vento forte. Virava daqui, virava daqui. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, 37 a 41, vamos ler. Tempestade apaziguada pelo Senhor. O Senhor controla tudo. O versículo 37 de Marcos 4. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. 31. E ele estava na popa dormindo. Ó, quem? Senhor, Deus homem. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, diz. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se dá que pereçamos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te! E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Tem aquele hino, né? Grande bonança. Cala-te! E disse-lhe, 40. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus estava
está tendo uma soneca, tá vendo? 41. Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Não conhecia bem quem era, que Jesus era o Deus, o Criador dele, Criador do universo, Criador do mar, que estava lá, né, dormindo. Olha que história. Jesus lá e falou isso para eles. Vocês não vê? Quando vocês não tem fé, a tempestade, o naufrágio e a perda total, fracasso total, se estiver no Senhor na direção. Se não estiver no Senhor, se Ele estiver na direção, seja tempestade, seja naufrágio, seja de carro, seja com plantação, seja nas terras, aonde seja uma empresa, um sítio e tudo. Se o Senhor não estiver na direção, tudo fracassa. Se não pedir a ajuda de Deus, se Ele não abençoar, pode fazer o homem fazer a força que for, pode lutar, que for. O Senhor deve estar na direção das nossas vidas. Se nós deixar o Senhor nos dirigir as nossas vidas, irmão, nós só tem a ganhar. Mas que quase pouco que deixa o Senhor dirigir a vida. Ele quer ir na frente e deixar o Senhor de lado. O mundo está dessa maneira. Infelizmente, os candidatos, quase tudo, estão dessa maneira. Vai dirigir, põe Deus na frente no caminho. E não fica triste, irmão. Nós não devemos entristecer, ficar nervoso com uma coisa que está errada para nós. Ficar perdendo o sono, ficar julgando. Lembra bem que nada acontece sem permissão de Deus. Eu li um dia desse, que não cai, não seja aquilo, na casa de alguém. Não cai um passarinho do ar sem a permissão de Deus, sem a vontade de Deus. 14 aqui. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Aquilão. Aquilão era um furacão, vento de velocidade superior, muito forte, um vento muito forte, furacão, por segundo causa grande, questão de momento, causa grande destruição, um vento forte, por onde ele passa, destrói tudo rápido, com muita violência. Deus que está no controle, Deus que está permitindo. Os irmãos, nós devemos vigiar, pedir a Deus, proteger as nossas casas, onde nós estamos, mas pedir a Ele, mas obedecer o pedido que Ele faz para nós também, que Ele deixou pedido. Muitas vezes a pessoa só quer pedir a Deus, mas eu quero servir a Ele, obedecer a Ele. Ele pediu, me serve, me siga, me obedeça. Ele pede para os filhos. Se não for filho, é bastardo. Então, aí o 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir para a tua. Quer dizer que o timoneiro, simplesmente, não podia sustentar a roda pela força do vento. Então não podia fazer nada, somente deixar o navio à deriva, deixa que o vento leve.
para qualquer direção. Se a gente desobedecer ao Senhor, Ele permite a gente ir para qualquer direção. Aí você vai ficar livre. Mas Ele está permitindo, não é da vontade dEle. Aí vem os prejuízos. Aí vem a reclamação. Então quer dizer que ele vai para qualquer o vento pode soprar sem rumo, levado pela força do vento. Ele pode ir para a força do vento, o vento da doutrina. Nós temos que ir pela doutrina verdadeira. E correndo abaixo, diz o versículo 16, e correndo abaixo de uma pequena ilha, chamada Clauda, apenas podemos ganhar o batel. Elevado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram a tudo. Eram cordas grandes que se atiravam abaixo do navio para segurar, que sustentavam o navio durante a tormenta. Tudo isso eles passaram. Deste modo, eles seriam conduzidos pelo vento, mas com poucos ou sem uma vela estirada, com a esperança de que o vento trocasse de direção, antes de se chocasse contra uma rocha, contra uma pedra, temendo o perigo de violenta tempestade no mar. Tudo Deus no controle permitindo. Porque eles estavam prejudicando, castigando um apóstolo. Tudo aquilo que acontecia, por causa de um e demais também ter convertido, ele estava pagando. Deus vê. Senão não acontecia. Para tudo, para poder tocar na consciência dele. Mesmo com tempestade, os marinheiros arriscaram a vida, com fé de chegar bem. 18. E andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. Tiveram que lançar certas coisas pela murada ou para o peito do navio, né? Aliviaram o navio das costas das coisas pesadas. Então eles jogaram tudo, as coisas pesadas para aliviar. Lançaram certas coisas pela murada, do parapeito, etc. Então, ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançando ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu toda a esperança que tinha, Deus era. Todos já a bordo se davam conta que deveriam ter escutado a Paulo. Paulo tinha falado que não havia de continuar, de fazer aquela viagem. Ele falou: corre prejuízo para o navio, pelas cargas e as nossas vidas. Então eles não escutaram. 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de pedra, assim evitariam esse incômodo e esta perda. Vocês haviam de me ouvido. Paulo falou. Então ele evitava tudo isso.
quando tem um conselho do homem de Deus, sabendo base, não vai para frente. Para. Então, não comia, fala aqui, não se refere a um jejum como aos budistas, mas sim que havia comida que pudesse ser cozida por vários dias. Na realidade, o apóstolo não tem a intenção de dar uma reprimenda nele, mas dar um fundamento do que estava por dizer. Tem fundamento que eu estou dizendo. Ele falou, porque Deus falou na consciência dele, ele tinha experiência. Então, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, 22, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. A vida de nós não vai se perder, nenhum de nós, somente o navio. O navio é coisa material. Então ele diz a lição para nós. Pense na vida. Primeiro, se não tem Cristo, pense de não perder a alma. Tudo eu posso perder, eu não quero perder minha alma. Tem que aceitar Jesus. Quantas pessoas que estão perdendo as coisas, perde a vida, perde a alma, pronto. Então quem tem Cristo, então procura se perder as coisas tudo. Mas não perde o ânimo de servir a Deus. Porque, olha, ele diz claramente que só o navio com o seu carregamento de trigo se perderia, mas ninguém perderia a sua vida. A vida vale mais do que tudo. Porque esta mesma noite, vamos parar aqui. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aí que o apóstolo Paulo revelou para ele. A declaração, eu sou de quem eu sou, ele falou. Eu sou de Deus. Eu sou um discípulo de Deus. Sou um apóstolo. Sou um servo. Então, é isso que ele disse. A declaração dele é isso. É de quem eu sou. A quem eu sirvo. E eu confio em Deus. Então, o versículo 25 fala. Criam uma nobre confissão, para que você confesse os seus pecados. Tenha fé, confessa, tenha fé no que ele está dizendo. Paulo fala assim, não tem mais, não importa o que seja apresentado a sério. Ele ia ser apresentado a sério, não importa o que aconteça. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deus deu. Então ele disse, um anjo me falou, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sirvo, falou comigo, esteve comigo. Amém? Então hoje não acontece isso. Hoje nós temos escrituras, nós temos muito tempo para aprender, para orar, para estudar, para ler qualquer coisa lembrando onde está escrito. A Bíblia diz. Deus já disse isso aqui para nós. Não precisamos ouvir. Se não existissem as Escrituras, precisava uma revelação. Como que ele iria saber? Se não tivesse, Deus não tivesse deixado nenhum escrito. O Espírito Santo não tinha inspirado ninguém. Só tinha coisa do mundo. Como é que você ia saber que existe o céu? Como que ia saber que salva a alma? Como que vai saber as coisas espirituais? Como que vai saber aprender a prudência, a vigilância, ser vigilante? Aqui, você parece ser prudente. Amém? Então, Deus permitir, continua no 24, quarta-feira que vem. Agora, para o livro. Fonte toda a bênção. 72. Escreve um outro, pode pedir. 7,32.
Ia chegando lá, ele ia, parei o carro e ia sair. Gilane está assistindo. Gilane não, Geni, lembre da Conceição, está assistindo. Amém. João Paulo, termina com oração, até sexta-feira, se Deus permitir. Estaremos aqui o fim da semana. Senhor, nós estamos aqui, na sua presença, né? Queremos agradecer por tudo que tem feito por nós, né? A chuva, o Senhor perdoa e pedimos, né? Que o Senhor esteja providenciando, que nós chove mais. E pedimos por esse intervenção, né? Para Thaís, que o Senhor possa abençoar no que ela necessita, e a nós temos aqui também. Pedimos pelo culto de sexta-feira, pedimos por cada um que está, principalmente pelo pastor, sua família. Amém. E somos gratos, né, pela salvação de Jesus Cristo. Por isso nós pedimos, em nome dele. Amém. Amém. Amém.